Fala meu primeiro ano, professor Eduardo, Dudu aqui com vocês. Então turminha, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos movimentos cinemática escalar, é isso mesmo. Então é o seguinte pessoal, na aula de hoje vocês vão aprender a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. É um conteúdo que a gente vê muito no nosso dia a dia. Neguinhos, vejam bem, vocês estão numa rodovia, numa estrada, né? De repente vocês veem uma placa lá no acostamento. Posição quilômetro 180. Aí você, poxa, quilômetro 180, o que significa isso? Neguinhos, os estados do Brasil, geralmente eles marcam como marco zero o centro da nossa capital. Por exemplo, aqui em Sergipe, em Aracaju, lá no centro de Aracaju, é o quilômetro zero, beleza? Você partindo de Aracaju, vindo para a Rota do Sertão, a quilometragem vai aumentando. Então, de um lugar para o outro, você encontra uma posição diferente. A gente vai aprender isso daí, a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. Primeiro ano, é muito simples. Raciocina comigo aqui, ó. Deslocamento escalar é simplesmente a diferença entre o quê? A posição final e a posição inicial. Ou seja, a posição final menos a posição inicial. O deslocamento. Agora a distância, a gente vai ter que tomar muito cuidado, não é isso? A distância vai ser o quê? É o conjunto de toda a trajetória que você percorreu. Geralmente, pessoal, preste atenção. Geralmente, a distância percorrida é maior que o deslocamento. Por quê? Porque no deslocamento, a gente vai descobrir o quê, pessoal? A gente só precisa de dois elementos. A posição que você saiu e a posição que você chegou. Então, vejam bem, vamos avançar aqui ligeirinho, ó. Vamos colocar esse probleminha aqui para vocês. Imagine, ó, vocês estão numa rodovia. Primeiro ano, vocês estão na rodovia, na Rota do Sertão de Sergipe, beleza? Vocês estão vendo aqui nessa rodovia, né? Eu coloquei para vocês 3 cidades. Glória, Monte Alegre e Poço Redondo. Belezinha? Então, ó, Glória, eu coloquei assim dados fictícios, mas vamos analisar aqui, ó. Digamos que Glória se encontra no quilômetro 120, aproximadamente 120 quilômetros do centro de Aracaju, beleza? Monte Alegre se encontra no quilômetro 145. E Poço Redondo se encontra no quilômetro 180. Primeiro ano. Olha o que você precisa saber, certo? Todo grande aluno do primeiro ano ele tem que saber calcular distância percorrida, deslocamento escalar e tem que saber também quem é a posição inicial e posição final. Por quê? De posse desses dados, nos próximos conteúdos de física, vai facilitar demais, vocês vão conseguir mandar ver. Então, neguinhos, raciocínio, ó. 3 cidades. Glória se encontra no quilômetro 120, Monte Alegre no 145 e Poço Redondo no quilômetro 180. Vamos para um probleminha, ó. Sabendo que Maria iniciou a viagem em Glória, Maria vai sair de Glória, belezinha? Beleza, então é o seguinte, ela vai o quê? Até Poço Redondo e depois retornou, né? E parou em Monte Alegre. Beleza, vamos lá agora. Informa o que se pede, ó. Neguinhos, uma senhora, ela saiu de Glória, foi até Poço Redondo, depois ela retornou e parou em Monte Alegre. Beleza, olha o trajeto que ela fez, ó. Glória, Poço Redondo, depois voltou para Monte Alegre. Vamos lá agora. Pergunta, qual a sua posição inicial? Ela saiu de onde? Onde ela estava no início? A posição inicial foi em Glória, não foi isso? Então a posição inicial dela foi o quilômetro 120. Beleza, quilômetro 120 é a posição de início dela. Posição de início foi de onde ela partiu, de onde ela saiu. A posição inicial foi de Glória, ela se encontrava em Glória. Vamos lá agora, pessoal. Qual foi a sua posição final? Primeiro ano. Onde foi que ela parou? Qual foi o último ponto onde ela ficou? Ó? Ela saiu de Glória, foi para Poço Redondo, depois voltou e parou em Monte Alegre. Na letra B está pedindo qual a sua posição final. O final, ela parou aqui no quilômetro 145. Ela parou em Monte Alegre, quilômetro 145 da rodovia. Belezinha? Então, ó, a posição inicial foi Glória. A posição final foi Monte Alegre. Beleza. Se bem que ela foi até Poço e voltou. Mas não importa. A questão na letra A está perguntando qual a sua posição inicial. Ela saiu do quilômetro 120. Qual foi a sua posição final? Ela parou, foi em Monte Alegre, quilômetro 145. Agora, preste atenção. Na letra C está perguntando qual o seu deslocamento e na letra D qual a sua distância percorrida. Primeiro ano. A distância que ela percorreu
Você vai ter que calcular a distância entre Glória e Poço, depois entre Poço e Monte Alegre, e soma tudo. A distância percorrida é o total do percurso que ela fez. Já o deslocamento, não. O deslocamento é simples, ó. Qual o seu deslocamento? O deslocamento é só fazer o quê? A posição final menos a posição inicial. Neguinhos, olha que interessante. Qual o seu deslocamento? O deslocamento dela, né, vai ser a posição final menos a inicial. O deslocamento dela é o seguinte, ó. Qual foi a sua posição final? Ela parou aonde? Em Monte Alegre, 145. Mas ela saiu de onde? Qual foi a posição do início dela? De Glória, 120. Então, o deslocamento dela foi 25 km. Aí você, poxa, né? Como é que ela andou tanto e o deslocamento foi só 25? Cuidado! Deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Deslocamento vai ser o quê? A diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, se alguém perguntar para vocês qual o deslocamento, você só precisa pegar a posição onde ela parou, menos a posição de onde ela saiu. Acabou. Realmente, ó, ela na verdade, ela saiu de Glória, foi em Poço, parou em Monte Alegre. Para o deslocamento escalar, só precisa isso aqui, ó. 145 menos 120. Belezinha? 25 quilômetros. Detalhe, deslocamentos podem ser negativos também. Belezinha? Se ela tivesse feito o contrário, certo? Digamos que se ela tivesse saído aqui do quilômetro 150 para o quilômetro 100. Quando você for diminuir 100 menos 150, vai dar menos 50. Então, bote essa observação para vocês. Deslocamento pode vir com sinal negativo. Pode ser negativo, beleza? Se ela estiver voltando. Agora, distância percorrida, não. Distância percorrida é sempre positivo. Agora, vamos para a última pergunta. Letra D. Qual a sua distância percorrida? E agora? Raciocina, neguinhos. Ó, primeiro, o que foi que ela fez? Sabendo que Maria iniciou a viagem em Glória, indo até Poço Redondo. Glória até Poço. Raciocina. Glória está no quilômetro 120. Poço está no quilômetro 180. Então, ó, de 120 para 180, qual foi a distância percorrida? O que é que você faz primeiramente? Ó, 180 menos 120. Não é isso? Então, primeiramente, ela percorreu, a distância percorrida dela foi quanto, pessoal? 60 quilômetros. Cuidado, cuidado. Por quê, pessoal? Olha o que aconteceu também. Ela voltou de Poço Redondo para Monte Alegre, de Poço Redondo para Monte Alegre. Então, ó, se Monte Alegre se encontra no quilômetro 145 e Poço de 180, tu faz a diferença, ó. 180 menos 145, dá quanto aqui, neguinhos, ó? 180 menos 145 dá quanto? 35, não é isso? Belezinha? Tranquilo? Agora o que a gente faz? Soma 60 mais 35 dá quanto, ó? 95 quilômetros. Ou seja, raciocina comigo. Qual a diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar? Distância percorrida é a distância total, certo? Você vai somando entre duas cidades. Você pode fazer paralelo entre duas cidades, calculando a distância. Ao final, soma tudo. Já deslocamento escalar, não. Só precisa saber a cidade de onde ela saiu e a cidade onde ela parou no final. E depois diminui. Possa que seja negativa. Certo? Gente, acredito que também que existirão deslocamentos que vai ser nulo, que vai ser zero. Se você saiu, ó, presta atenção, você saiu de Glória até Aracaju, que é 126 quilômetros, certo? Aproximadamente, ó, de Glória até Aracaju, e depois você saiu de Aracaju até Glória. Aí eu pergunto, e agora? Qual foi o seu deslocamento? Ó, neguinhos, de Glória até Aracaju é 126. E de Aracaju até Glória. Se você saiu e voltou para o mesmo lugar, o seu deslocamento escalar é zero. Nulo. Acabou. Beleza? Agora, a distância percorrida, não, né? A distância, você vai somar a distância entre Glória e Aracaju, vai somar com a distância entre Aracaju e Glória, que é a mesma. Ok? Belezinha? Deslocamento escalar e distância percorrida, cinemática escalar, movimento. Valeu!